Olá, gente. Tô chegando aqui. Deixa eu colocar o nome da live. Self-tape. Dicas. Deixa eu colocar dicas. São muitas. Oi, Alda! Sônia. Flores Espinosa, Sônia. Oi, Sônia. Tudo bem? Oi, Alda. Como é que você tá? Boa tarde, Flor. Quanto tempo? Olá! Gente, essa live eu vou falar sobre... Resumindo, eu vou orientar como eu oriento os atores que eu preparo para fazerem testes, para fazerem audições e para prepararem seus próprios vídeos, tá? Então eu vou fazer um apanhado do que é mais importante, do que vocês devem prestar atenção. Herreira! Também tô com saudade, Alda. Então, é sobre isso que eu vou falar, tá? Existem alguns pontos que são mais relevantes e existem aqueles que são indispensáveis, né? É o mínimo que você tem que oferecer no seu self-tape. E o que é esse mínimo? O que as pessoas esperam de você quando você apresenta esse vídeo? O que é melhor? O que é mais valioso? O que vai te ajudar? Tá? É sobre isso que eu vou falar agora, tá bom? Queridos, deixa eu esperar só mais um pouquinho vocês chegarem. E aí, Herreiro, hoje é sábado, você consegue ver, né? Não sei se... Ah, teve vezes que você conseguiu, não me lembro. Ontem eu tive um problema, eu não consegui fazer live, gente. Espero que hoje minha conexão não caia também, porque eu tô com um problema no Wi-Fi. Esses Wi-Fi nossos, né? Pois é, gente. Vamos lá. Não tô querendo mais esperar muito, porque depois as pessoas assistem, tem que esperar não sei quanto tempo, e eu perco 10 minutos, né? E aí, gente, então... De Araújo... Deia! É Deia, né? Bem-vinda, Flor! Vamos lá, vou falar sobre self-tape. Eu já vou começar, tá, amores? Agora que eu tô vendo que tem umas opções aqui, microfone, câmera, virar. Ao vivo, é? Não sabia. É sua amiga? Bem-vinda! Vamos lá, gente, vamos pensar o seguinte. Eu já vou começar, tá? Essa live fica aí gravada. Quem entrar depois consegue voltar e ver desde o início todo o conteúdo, tá certo? Teve uma live que eu acabei assim, no talo, e se eu não saísse correndo eu não conseguia salvar, né? Tirei o óculos, fiquei cega, vou conseguir ler vocês. Chamou, Alda, que bom. Pois é, essa tá no improviso porque era pra ser sexta-feira, né, gente? Mas eu fiz hoje, passei pra hoje. Então vamos lá. Seguinte. A self-tape é um recurso que é usado, sempre foi usado, só que agora está sendo mais usado do que nunca, né? E eu vou falar sobre essa self-tape que a gente faz muitas vezes para se submeter a testes, né? Então são testes que são feitos através da sua própria filmagem. Então você vai ter que entregar um material. Mas é claro que junto a isso eu também vou falar sobre o que esperam de você numa audição, num teste, né? O que te favorece, certo? Então vamos lá. Tem as questões técnicas, tá? E isso vocês podem achar no YouTube, em perfis de Instagram, de várias pessoas que falam sobre o formato do self-tape, né? Então, são coisas básicas, mínimas, né? Só para passar por isso. Seguinte,
Você precisa, óbvio, de uma boa imagem, você precisa, óbvio, de uma boa luz, de forma que você fique iluminado e que a gente possa ver os seus olhos. Isso é o mais importante. O seu rosto e os seus olhos, tá? Além disso, o enquadramento, né? Geralmente é um enquadramento aqui, né? Com um pouquinho de teto, vídeo na horizontal e dentro desse espaço, você não escolha nada atrás de você que distraia demais. Na verdade, quanto mais liso ou uma textura, alguma coisa assim, é melhor para o seu fundo, de forma que ele não chame mais atenção do que você. A sua roupa deve ser uma cor que te favoreça, ao mesmo tempo que seja uma cor que não seja desagradável, que não seja pesada. Eu prefiro cores claras, mas essa é uma opção minha. Também vai depender do ambiente. Se você tem um ambiente muito claro, aí você pode botar uma cor e aí você usa da sua preferência, porque é lógico que você precisa estar bem, né? Mas é melhor que você esteja bem na energia, né? Na presença. E então, se você se sente bem com o que você está usando, ótimo. Você tem que se sentir bem com aquilo, tá? Confortável. Maquiagem básica, pele feita para não estar brilhoso, é o mínimo, né? Cheque áudio para ver se o áudio está sendo bem captado e vai ser claro para as pessoas. Então você não vai perder o mínimo. O que é o mínimo? Então a sua imagem, seus olhos, a luz sobre você e o áudio bom. Falou? Não precisa de muita coisa além disso, ok? Então, câmera parada, posiciona, encontra ali e acha o seu quadro e a sua possibilidade de movimentação dentro desse quadro. Geralmente se movimenta muito pouco, porque não é necessário, se a gente está tratando de vídeo, então a gente não precisa de muita coisa. Evitem gestos repetitivos, né? A gente já sabe, mãos poluem demais o vídeo, então a gente reduz, pode usar aqui e ali, mas sem usar demais, né? Essas aí são coisas bastante básicas, tá? Mas vamos partir para as partes mais interessantes. Seguinte. Você vai escolher um texto ou você vai receber um texto, ok? Primeiro, se você recebeu, você não tem o que escolher, você tem que lidar com aquele texto. Segundo, se você tem que escolher um texto, escolha um texto que te favoreça, óbvio. O que significa isso? Pegue um texto com o qual você consiga se identificar, com o qual você consiga se relacionar verdadeiramente. Aquela história na qual você consiga entrar. Eu consigo me ver ali. Não complique demais. Não pense demais no sentido de que é uma coisa muito distante, eu quero fazer aquela coisa. Se é um vídeo, tipo vídeo base pelo menos, a não ser que você já tenha bons vídeos com o seu perfil e outros vídeos, você pode experimentar outras coisas, mas é mais legal que você mantenha simples, mas com simples no sentido de perfil, entende? No sentido de quem é essa pessoa, de forma que ela seja próxima de você, de alguma maneira próxima desse perfil. O que é perfil? Então todos temos que ter um vídeo com o nosso perfil, certo? Não fujam dos perfis, eles não são ruins. Eu não quero ser um ator que me enquadro dentro daquela caixinha, não quero fazer só isso. Não é isso que a gente está dizendo. Mas você tem um perfil. E o seu perfil ele já é direto, ele já é você. Você já comunica algumas opções de perfil. Então, você é um garoto jovem, então você pega um perfil, ele pode optar por um perfil meio galã, dependendo, ou ele pode optar por um perfil estudante, ou se ele tem uma cara mais de estudioso, ele pode pegar alguma coisa nessa linha, entende? Mais nerd, talvez, algo que te ajude, que diga, que combine com a sua primeira informação, né? Audiovisual, você já tem uma informação visual, sem falar nada. Eu tenho uma informação aqui. Eu não vou querer brigar com o meu próprio perfil. Então, eu escolho alguma coisa dentro do meu perfil e um texto que eu ache que eu consiga me encaixar nele, que eu consiga me ver
entendendo ele, por mais que ele não seja a minha realidade, lógico, é uma realidade imaginária, né? É uma situação imaginária que aí é uma outra parte quando a gente vai trabalhar o texto, certo? Mas tem que ser, tem que combinar com o seu perfil, tem que ser um texto também que não seja difícil, complexo para você, tá? Mantenha as coisas simples, keep it simple, é frase demais, né? Certo? Então, uma vez escolhido esse texto, memorizem esse texto de forma que ele não fique cristalizado. Ele não deve ser dito como um texto decorado sempre do mesmo jeito. Porque se você fizer isso, você está reproduzindo apenas um texto decorado, que você decorou daquela forma. E aí, cada vez que você repete as suas falas, você vai falar tudo igualzinho. Isso é péssimo para você em qualquer circunstância. Jamais memorize o seu texto de forma fechada e cristalizada. Texto não é para isso. Texto são palavras que você tem que aprender. Você tem que saber quais são as palavras que você vai usar. O que é que você está dizendo. Mas como você vai falar, deixa acontecer no momento. Jamais cristalize um texto, porque uma vez cristalizado, para desfazer é a coisa mais difícil do mundo. Então não façam isso, certo? Eu já dei dicas aqui de como memorizar o texto de uma forma que ele não fique cristalizado, que é uma fórmula bastante direta e prática, que é por palavra-chave, tá? Então, você destaca no seu texto as palavras que são mais importantes, você faz uma lista dessas palavras e você passa o seu texto só olhando para as palavras-chave, de forma que esse texto vai saindo de você como se fosse seu. Porque aí eu vou falar daquele negócio, eu tenho que falar do livro, o Dom Quixote, que eu deixei lá. Então eu sei que eu tenho que perguntar do Dom Quixote, o meu texto está escrito assim, o que você fez com o meu Dom Quixote? Né? Ou o que você fez com o meu livro que eu te emprestei? O que você fez? Se a frase é essa, o que você fez com o livro Dom Quixote que eu te emprestei? Eu só preciso saber que eu vou perguntar sobre o livro Dom Quixote. Isso é muito mais interessante do que você decorar o que você fez com o meu livro Dom Quixote. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, isso ajuda a gente demais, porque é como a gente funciona na vida. Então, a atuação é uma reprodução de vida, de realidade, de vida real. Então, como é que a gente se ajuda? Pensando como uma pessoa pensa, normal, como a gente pensa. Então, não vamos complicar a nossa vida, porque eu chegar aqui, imagine como é isso, um texto todo decoradinho, enquanto eu tenho que reproduzir essas falas, eu estou pensando palavra por palavra, eu estou pensando como foi que eu memorizei esse texto, e agora eu tenho que fazer assim, e agora eu tenho que fazer. Isso não é agir naturalmente. Agir naturalmente é você pensar sobre uma coisa e falar sobre ela, e saber por que você está falando aquilo. É assim que se estuda um texto. Então eu vou falar, vou perguntar do livro. E aí, o que você fez com o meu livro, Dom Quixote? Eu sei que eu tenho que perguntar sobre o Dom Quixote. Beleza, gente? Então, a memorização por palavra-chave nos ajuda muito, principalmente em textos que a gente tem autonomia sobre ele, certo? Mas também funciona no caso de você ter que ser fiel ao texto, também te ajuda, porque você vai ler várias vezes o texto e você vai saber suas palavras-chave. Quando você lembrar, se tiver, eu vou falar do Dom Quixote, depois eu vou falar que eu queria comer um hambúrguer. Aí você vai falar, cadê os filhos? Ah, tô com fome, acho que eu vou comer um hambúrguer. Quando você lembrar das palavras-chave, você já vai lembrar do seu texto original, porque você já leu várias vezes e você já se familiarizou, você já assimilou aquele texto, mas nunca fechem palavrinha por palavrinha, porque isso vai te ocupar e vai fazer com que você gaste energia com o que não interessa. E você vai se afastar do que é uma atuação realista e que é uma vida acontecendo, tá? Então, existe espaço no momento em que a gente atua, existe espaço para o que acontece no momento. Existe essa vulnerabilidade, é necessário que existam espaços, é necessário que existam respiros, é necessário que
a gente pense na hora e esse tempo se dê no momento presente. Eu não calculei exatamente todas as coisas, certo? Então, memorizem o seu texto de forma que ele não fique cristalizado. A recomendação que eu dou é por palavra-chave. Você pode achar outra forma de decorar? Maravilha. Não cristalize. Falou? Outra coisa é, tudo que está contido no texto, você tem que saber o que é. Óbvio. Por incrível que pareça, muita gente não sabe. Muitos atores entendem partes do texto, entendem tipo 80% do texto, aí chega aqueles 20%, ele só fala por falar, mas ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe por que ele falou aquilo naquele momento. Estudar um texto é entender o texto, não é decorar o texto, certo? Primeiro, antes de decorar o texto, você estuda o texto, que significa entendê-lo. O que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa está falando assim? Tá? Então aí entra um estudo de texto, que são pontos mínimos que você tem que entrar e observar para se posicionar naquela situação, tá? Naquela situação imaginária. São pontos mínimos, tá? Então, quais são os pontos mínimos? Primeiro, que história é essa? O que está acontecendo? Eu consigo explicar com minhas próprias palavras aqui o que está acontecendo? Consigo, beleza. Qual é o problema? Qual é o conflito? Eu consigo dizer qual é o conflito? O que está pegando? O que eu quero e por que eu quero? E se eu não conseguir, o que vai dar? Tá? Então, história, conflito, tá? Relação. Por que relação? Porque eu estou falando com alguém. O meu monólogo sempre estará dirigido para alguém. Quem é esse alguém? Para mim. Que relação nós temos? Como é essa relação? Há quanto tempo ela existe? O que aconteceu durante essa relação? Qual é a história dessa relação? Tá? E quando a gente fizer esse estudo, a gente tem que trazer os fatos dessa história. Ou seja, se o texto não te dá os fatos, você vai criar os fatos, porque nós precisamos de fatos. Nós não vamos nunca entender o personagem, saber do que ele está falando de forma abstrata. Nunca é abstrato ou subjetivo, é concreto, é direto. Então, histórias são feitas por fatos. Então, eu preciso criar fatos, dizer o que aconteceu aqui, por exemplo, ela está falando com o ex-marido. Qual é o problema? Por que ela está falando com ele? Isso aí tudo você vai entendendo o que está acontecendo, certo? E o que aconteceu? Como foi a relação deles? Né? Como é que tem sido? Eles foram casados quantos anos? Eles se separaram há quanto tempo? Como foi a separação? Quem pediu a separação? Por que se separaram? O que eles viveram? É fato. Então, se o texto não te dá isso, crie, invente. Porque você precisa saber do que você está falando. E saber do que você está falando não é saber a emoção, não é saber o sentimento. Ah, ele foi um marido abusivo. Mas foi abusivo como? O que ele fazia? O que é ser abusivo? Entendem? Então as informações têm que ser sempre concretas, são fatos. Então crie fatos, desenhe fatos, defina fatos, porque você precisa definir essa história. Se essa história não está definida já anteriormente por quem te trouxe esse texto, certo? Você que vai defini-la, ok? Então você precisa conhecer a história deste personagem, o mínimo que tem a relação com aquela cena, tá? Você precisa entender qual é o problema, qual é o conflito. Você precisa entender que relação é essa que você tem com o outro, com quem você está falando naquele momento. É preciso saber. Faz toda a diferença se eu souber disso, lógico, né? A gente fala diferente dependendo da pessoa, dependendo do que ela nos fez, dependendo do que aconteceu, dependendo do que a gente quer. É aí que a gente vai atuar. Atuar é agir como uma pessoa normal, como nós, assim,
Não que o ator não seja normal, o que eu quero dizer é que a gente coloca acima do viver, simplesmente, a atuação. É como se ela tivesse assim, a gente está fazendo uma coisa que não é realista, entende? A gente está fazendo um jeito, ou a gente tenta narrar a história, ou a gente tenta enfatizar as coisas, ou a gente tenta demonstrar a história. Não precisa. Não precisa. Você só precisa saber da história. E fazer de verdade o que o seu personagem faz. Depois que você compreende a história, certo? E responde todas as perguntas do texto, ou seja, por que eu falo isso nesse momento? Eu não estou entendendo o que ela está falando. Olha, você não liga mais para minha casa, por exemplo. Por que ela está falando não liga mais para minha casa? O que foi que aconteceu? Tudo que está dito no texto, eu tenho que saber o que eu estou dizendo, entende? Não é só, não liga mais para mim de qualquer jeito. Não, tem que ser coerente com a história que eu criei. Tudo que a gente fala na vida, a gente sabe por que está falando, certo? Então, eu preciso saber do que a minha personagem fala, porque ela sabe, e eu sou ela. Então, eu tenho que saber tanto quanto a minha personagem sobre essa história que eu estou tratando, nesse momento, certo? Então, sim, outra coisa é a seguinte... Isso aí é o que a gente faz. Nanda Barreto! Feliz Dia do Trabalhador. Pois é, hoje é dia de trabalhar, né? Bruno Calil. Atuar e estudar constantemente. Isso aí, Alda. Magui Paes. Inara Parode. É gringa? Rebeca. Inara. Oi, Aurélio! De Fortaleza, chegando aqui para a live maravilhosa da Fê. Um beijo, querido! Vitória, Denise! Bem-vindos, amores! Também te amo, Nanda! Tô com uma saudade. Bora pra Bahia Formosa. Tá frio aí, Nanda? Aqui tá frio. Eu quero ir pro Nordeste. Então... Depois que a gente estuda tudo que a gente tem que estudar e que a gente tem que compreender sobre isso, isso é estudar a cena, tá, gente? Estudar a cena não é memorizar a cena. Estudar a cena é entender esta cena, entender do que ela trata, que relação é essa, que história é essa, o que está acontecendo, falou? Depois disso, a gente memoriza o texto. Com o texto memorizado através dessas palavras-chave, não é 100% memorizado, vou dar um toque. Eu não sugiro que memorizem absolutamente, porque tem um respiro, entende? Ai, meu Deus, um telefone, hein? Paulo vai. O que acontece? Aí chega a hora de gravar. Oi. Né? Pode sim. Paulinha, Nanda, comer guaiamum, eu quero! Neto! Eu quero, Nanda, que saudade. Sem problema o telefone, né? Paulinha Poderosa. Paulinha Poderosa! Guigo, beijo também. Então, gente, depois que a gente memoriza o texto, que é pelas palavras-chave, que como eu falei, eu até prefiro que esse texto, que você não se preocupe tanto com o texto. Porque a preocupação maior tem que ser com a circunstância, tem que ser com o momento, tem que ser com o que está acontecendo. Isso é muito mais importante do que você acertar o texto. Você pode não acertar o texto, mas você tem uma presença, você tem uma coisa que está acontecendo, você está dentro da história. Isso é atuar, não é você acertar o texto. Então, se você errar pequenas coisas no texto, tudo bem, isso é corrigível. O ideal é que você saiba. Mas se você não souber, você não vai deixar de ser aprovado, né, ou de ter o seu trabalho visto por causa de uma palavra ou outra do texto. Então, o que é mais importante é você ser capaz de estar presente naquele momento, de acreditar naquela circunstância e de entrar nela e brincar com ela. Essa é a brincadeira, certo? Então, na hora que você for gravar a sua cena, o que você tem que pensar? Preparei tudo, ajeitei o que eu tenho que ajeitar, né? Tô linda.
Deixa tudo bonito do jeito que você gosta para relaxar. Porque na hora que for gravar, você vai relaxar. Você não vai mais pensar na blusa, no cabelo. Não. Se prepara, fica pronto, beleza? O que você tem que pensar? Bom, a história é essa, tá? Lembro. A relação é essa, lembrei. E aí eu vou pensar o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer comigo? Eu tô aqui sentada na minha casa, na sala. Eu sei o que acabou de acontecer comigo. Eu sei que horas eu acordei, eu sei o que eu fiz hoje, eu sei quem acabou de falar comigo. Por isso que eu estou no estado que eu estou. Se a sua personagem acaba de ter uma discussão, né? Ela vai estar num estado, num determinado lugar. Se ela saiu correndo na rua, estava atrasada, estacionou no lugar que não podia, levou uma multa, sei lá, qualquer coisa, correu, caiu tudo, teve que voltar, então ela está no outro estado. É só você saber o que acabou de acontecer e também nesta história aqui, nesse diálogo, porque o monólogo é um diálogo, só que é um diálogo em que só você fala naquela hora, certo? Então, o que acabou de acontecer ali entre essas duas pessoas? O que você acabou de ouvir? O que a outra pessoa acabou de te dizer? Ou foi você que ligou para a pessoa para dizer isso naquele momento? Mas por que você fez isso? Então, entenda o movimento que constrói esse momento. Não é uma coisa separada, tipo, ai, tô toda dura agora, então é só uma coisa decorada que eu vou fazer aqui. Não, isso aí é um pedaço de uma história inteira. É um pedacinho, é um momento no qual você está de uma história que está acontecendo, que chega o momento em que você vai falar alguma coisa. Então, o que se deu até esse momento? E por que eu estou falando aquilo é o mais importante. É o que te conduz durante a cena. É o seu objetivo. O que eu quero? Então, se a pessoa me insulta, me diz um monte de coisa, eu estou respondendo. Qual é o meu objetivo? É colocar ele no lugar dele, ou dizer você não sabe, ou fazê-lo reconhecer que eu tenho valor, ou me defender de uma acusação, ou alguma coisa. Então eu tenho argumentos, eu vou dizer coisas, certo? Então eu tenho uma intenção. Todo mundo tem uma intenção em tudo que faz. Então nós temos que saber qual é a intenção da personagem. E aí você vai se conectando com essa circunstância que é imaginária. E você vai se colocando no lugar dessa personagem. Mas você não pode nunca pensar, por exemplo, aí está o ponto que é uma coisa que muitos atores cometem esse pecado, que é o de atuar demais. Há uma linha tênue nisso. A gente é acostumado a se armar, a atuar quando está sendo gravado. E o melhor é que você não faça isso. É que você seja capaz de ser natural, humano, verdadeiro, naquele momento. Só que dentro dessas circunstâncias imaginárias, você conseguindo se colocar naquele lugar, naquilo que acabou de acontecer, aquela pessoa acabou de te xingar, como é que você vai responder aquilo? Como é que você vai responder aquilo? Responda como você responderia. Responda respondendo realmente, realizando o seu objetivo, falando o que você tem que falar, com o porquê que você tem para falar. Eu tenho um motivo para falar isso e eu tenho também a noção de riscos, tá, gente? Que é um outro conceito que eu já falei. Eu acho interessante falar sobre isso numa live especificamente, que são os stakes. Eu já falei sobre isso em outras lives e meus alunos conhecem esse termo. São os riscos. O que é isso? Eu quero uma coisa. Se eu não conseguir essa coisa, o que pode acontecer? Tá? Eu costumo traduzir stakes como que merda vai dar. Entende? Quanto mais você... é a minha tradução. Que merda vai dar se eu não conseguir o que eu preciso? Se eu não realizar o meu objetivo? Se eu preciso falar para ele
levar a criança na escola, porque tem que levar a criança na escola, gente, pelo amor de Deus, o que vai acontecer se não levar a criança na escola? Não, eu vou ficar com o menino até semana que vem, não vou levar, não, você não pode, porque o que vai acontecer? O menino vai perder aula, vai perder prova, vai ser reprovado, vai ter... Eu tô só dando um exemplo de que o que vai acontecer. Então, se o meu objetivo é convencê-lo a trazer o meu filho de volta, vamos supor, tá querendo passar uma semana, não, eu não posso, eu não, sabe? Eu tenho que me defender e tenho que convencê-lo a trazer o meu filho de volta. E eu tenho consciência dos riscos disso. Se ele não trouxer, o que pode acontecer? Porque é isso que nós pensamos na vida. Se você fala com alguém, você fala e você sabe por que você está falando e você conhece os riscos de você que existem caso você não realize o que você quer. Então, é isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque a gente tem que usar artifícios para fazer de verdade o que o personagem faz. Porque se a gente não se ocupar com isso, a gente vai se ocupar com a autoobservação. A gente vai se ocupar com eu estou sendo gravada, como é que tá ficando isso? Agora eu vou falar a fala tal. Ai meu Deus, eu não falei do jeito que eu pensei. Como é que vai ser isso? Será que eu tô agradando? Será que eu não tô? Então eu tô insegura, eu tô instável, eu tô meio que assim, pensa com a cabeça em outro lugar. Eu não tô aqui me comunicando realmente com aquela pessoa. Então, para eu poder estabelecer uma presença verdadeira aqui, para eu poder estabelecer uma relação com quem eu tô falando, ou seja, vai ser quem vai me assistir nesse vídeo, eu preciso estar realmente aqui. Eu não posso ficar com a cabeça ocupada de uma imagem, de algo que eu reproduzi, porque minha cabeça vai estar no passado e eu vou estar me comportando como uma pessoa que quer apenas reproduzir algo. Eu não estou mais me comportando como alguém que está aqui realmente vivendo isso. Então, como é que a gente vive verdadeiramente, né? Porque atuar, aí é que tá, é uma confusão. Eu tenho às vezes que conversar muito, faz parte do treinamento, conversar sobre o que significa a atuação, né? Eu sempre falo isso com vocês. Atuar não é montar uma coisa em cima. Atuar, na verdade, é se imaginar vivendo aquilo ali. A parte de mentira são as circunstâncias e a historinha, e a parte verdadeira é a sua presença, porque ela é verdadeira. Eu estou aqui, vocês estão aí, eu estou falando e eu estou falando de verdade, a minha voz está saindo, isso é fato, é real e é concreto, certo? Então, o que me ajuda na minha atuação é que eu faça de verdade as coisas que a minha personagem faz, certo? Então, entendam uma coisa, a personagem não é uma outra pessoa. A personagem não existe. A personagem é apenas uma outra história. Que você vai ser aquela pessoa que vai se imaginar naquela história. Mas você vai agir como estando dentro daquela circunstância. É você que a gente quer ver. Tá? Numa audição, num teste, os diretores de casting, os diretores da produção, o diretor do filme, as pessoas que estão envolvidas ali, aquelas pessoas, elas querem ver você vivendo aquilo. Você sendo capaz de ser verdadeiro, presente, interessante dentro daquela circunstância. Eles têm que acreditar em você. Você tem que pegar e você tem que arrebatar a pessoa que está te assistindo. Você pega, olha de verdade, fala de verdade, que ela chega a confundir o que é verdade e o que não é. Essa é a pegada. Então, quando você fizer esse vídeo, presta atenção. Não pense em fazer, olha, vejam, eu estou atuando. Não, pelo contrário. Tentem fazer tão verdadeiro e tão realista a ponto de você confundir quem está te assistindo. Essa pessoa se pergunta, é de verdade ou é uma cena? Aí você acertou. Na hora que você fizer isso, significa que a pessoa que vai te assistir naquela seleção vai dizer, caralho, olha, ele vai junto, nem pensou, ele só foi já. Ele já entrou. Então não é para fazer tipo, não é para atuar, não é para colocar nada em cima, é só para ser naquele momento. É isso, né, em termos de atuação. É claro que é uma forma muito resumida
de falar o que a gente demora alguns meses para treinar, mas é basicamente isso, tá? Não tente dizer eu estou atuando. Tente dizer eu não estou atuando, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu quero que você traga o meu filho de volta e você não me chama assim, etc. Enfim, eu estou falando sério. Estou falando de verdade. Isso é o que vai te ajudar. Porque aí quem te assiste vai acreditar. Certo? O que as pessoas que nos selecionam ou nos assistem mais querem é ver um ator, primeiro, seguro. Tá, gente? Essa é uma questão psicológica, que é muito importante. O ator que está seguro, ele passa segurança para quem está assistindo ele. O ator seguro é aquele ator que sabe o que está fazendo, ele veio preparado, ele estudou o texto dele e ele vai brincar. Estou aqui para isso. Pois não, é isso mesmo. Vamos lá. Dá uma passada, beleza. Se concentra, pá, faz, deixa rolar. Naquela hora você está vulnerável. Deixe-se viver aquilo naquele momento. Deixe. Não fique pensando, não ficou bom, eu não fiz o que eu pensei, não. Você tem que subir no cavalo e deixar a cena rolar. Ela tá sempre em aberto e você participa dela. Você pensa no que você fala, aquilo te afeta de alguma forma. Você quer alguma coisa e você continua querendo aquela coisa. Existe um movimento que está todo dentro de você. Tudo que você pensar, dá para ver. Então você não precisa contar nada para o seu público, você não precisa narrar, muito menos demonstrar. Para a câmera não se precisa fazer isso. No teatro também não, mas aí é uma coisa um pouco mais complexa de explicar. Você não precisa narrar, você não é um narrador, tá? E o seu público é tão gente quanto você. Então se você está pensando em alguma coisa, se o cara te disse uma coisa estranha e você está pensando, só porque eu fiz uma coisinha assim, eu já estou dizendo o que eu tenho que dizer. Porque eu estou pensando, sabe por que ele falou esse negócio comigo? Então tudo que eu penso, dá para ver. Se os meus olhos estão visíveis, dá para ver. Então não demonstrem nunca, não precisa. Não precisa. Certo? Então é vida real naquela hora, é como se fosse vida real. Então essa segurança, essa autoconfiança que a gente tem também é muito importante, porque isso dá segurança para as pessoas que estão ali te selecionando. Elas querem uma pessoa que tem estabilidade emocional, que segura a onda, entende? Que tem postura, que sabe se comportar, sabe cumprimentar as pessoas e não fica dando explicação demais, entendeu? Se você tiver que mandar sua headshot, ou seja, suas fotos, além do seu vídeo, você vai mandar. Isso também é outro ponto importante, tá? Profissionalismo. Você cumpre com horário, cumpre com data, cumpre com requisitos de material, cumpre com o que tem que cumprir. Porque se você falha com isso, você já está dizendo que você não é tão profissional. E nem vem com desculpa de dizer, porque eu tive um problema na minha impressora, ou eu tive um problema... Bom, ninguém quer saber, ou seja, quer dizer que não faz diferença, entende? É uma coisa que não é legal. Então façam tudo de forma muito profissional, como se a gente estivesse indo numa entrevista de emprego, como se você tivesse que ter uma postura como você tem, porque afinal de contas, é como se fosse uma entrevista de emprego. Então vocês têm que ter seriedade, profissionalismo, simpatia, lógico, mas vocês têm que mostrar que vocês são profissionais, vocês são pontuais, vocês entregam as coisas do jeito que são pedidas, certo? Sem desculpa, sem explicação, não tem que dar desculpa para nada, você só tem que ir lá e fazer e acabou, certo? Sem muita churumela, sem reclamar da vida, sem falar de coisa pessoal desnecessariamente, né? A gente sabe disso. Mas o mais importante é personalidade. A gente, como ator, fica pensando, nossa, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer isso e aquilo, e aí a gente se distancia muito do personagem e a gente se esconde, na verdade, porque acha que o personagem é outra coisa completamente diferente, entendeu?
no fundo, quando a gente é chamado para fazer algum teste, para mandar algum material, alguma coisa assim, a gente já está no perfil. E eles só querem ver você capaz de viver aquela pessoa, eles querem acreditar em você. Então, o que você tiver de energia, de personalidade, cabe também, tá? Vocês devem ficar à vontade com aquela situação. À vontade. Tem um nível de relaxamento e de estar à vontade que é essencial para quando a gente está atuando, tá? Então, ser você mesmo significa ter uma certa espontaneidade, ter uma certa personalidade, deixe que isso faça parte também da sua atuação, não tem problema. Entende? A espontaneidade, as reações que são só suas, o seu jeito de dizer certas coisas também é interessante. Na verdade, é muito mais isso que eles querem ver. Eles querem ver só que é verdadeiro o que você faz. Eles querem ver nos seus olhos a história sendo contada. Esse ator é capaz de me dar o que eu estou querendo. Ah, tô vendo. E aí ele começa a ver o personagem em você. Porque se você faz uma coisa distante da realidade, uma coisa dura, aí você não está ganhando nada. Se você faz uma coisa que é artificial, durinha demais, você também não está ganhando nada. Você tem que abrir para o jogo e ser aquela pessoa naquela hora e deixar rolar, né? E viver a cena que você escolheu ou que te deram para fazer. Certo? Já tem 41 minutos que eu tô aqui. Adoro tanto isso, uma entrega. Guina, Thay Araújo, preenche a personagem. Adriana, fofa, Ale, Felipe Santelli. Mesmo com o telefone, com o interfone. Obrigada, Itamê. Então, Karina. Lucas, Ju Alves, Ana Clara Perdigão. Bem-vindos, queridos. Então, é isso, o segredo é você se permitir dar aquela viajada, aquela fantasiada na circunstância da cena e se deixar viver, né? Eu já falei aqui que você tem que deixar meio aberto o caminho, você vai percorrer um percurso naquele momento e você tem que se deixar percorrer, certo? Enquanto isso, você tem um certo grau de vulnerabilidade. Você tem um grau como é que é? O negócio é permeável, entende? Você deve ser permeável ao que acontece, aos pensamentos, você está aberto ao momento, né? Então, o que te ajuda neste momento? Manter-se no presente, certo? Isso é mais, né? Ok? Como é que você se mantém no presente? Sem pensar no que você tem que fazer ou sem pensar no que você pensou ontem ou que você já fez. Você só sabe deste momento e esse momento, enquanto ele for verdadeiro, ele está certo, tá? Em atuação não existe certo ou errado, existe verdadeiro e falso. Enquanto você é verdadeiro, ou seja, humano, tá certo. Você pode engasgar, você pode gaguejar, você pode ter uma reação que você não tinha programado. É justamente isso que é vida real. O momento ele vai se dando à medida que o tempo vai passando, mas você só sabe do que você está dizendo agora, neste momento agora. O próximo pensamento ainda vai rolar. A próxima coisa que eu vou dizer ainda não chegou. Eu estou aqui, sabendo o que eu estou dizendo em cada momento. Isso é se manter no presente. Se concentrem nisso, certo? Enquanto você estiver gravando, tem você, a sua câmera e um círculo ao redor dela, certo? A pessoa com quem você fala, você escolhe se ela está de um lado ou do outro da câmera,
ou se ela está na câmera, porque tem gente que faz já monólogo olhando para a tela, tá? Eu tô aqui olhando para a tela, tô olhando para mim mesma, só que eu não tô olhando para a câmera exatamente, né? Eu nem sei onde é que eu acerto isso, mas o olho nesses celulares em que a gente faz a self-tape, ao olhar para a tela, a gente já tá meio que um ângulozinho distante da câmera, a gente não tá olhando para a câmera diretamente, certo? Mas eu sugiro que vocês não se vejam durante a gravação. Tapem a própria imagem, certo? Falem ali como se estivessem falando. Se você quer gravar olhando para a câmera, olhe para a câmera e fale. Se você não quer gravar assim, ache um ponto na lateral do celular, da câmera que você vai usar, justo ali. Porque a gente não pode perder seus olhos. Eu não posso virar tanto. Eu tenho que ficar aqui, 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 aqui. Mas melhor lateral. Então, o seu mundo é só isso aqui na hora da cena. Você tem que ter uma capacidade de abstrair tudo ao redor. É só você e essa pessoa com quem você fala naquele momento. E aquilo vai surgindo e vai surgindo, certo? Deixe rolar. Não tem certo nem errado, só tem verdadeiro. Se você não atingir a emoção que você pretende atingir, que você programou atingir, sei lá, não tem problema. Não pense nisso, eu tenho que chorar agora, porque aí você não vai chorar. Vai ficar uma bosta. E você vai ficar, que merda, não chorei. Ah, meu Deus do céu, meu vídeo tá horrível, não vou fazer isso nunca, não vou conseguir. Não, não chore. Mas diga com verdade tudo que você tem para dizer. Porque a verdade é poderosa. Saber o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo, o que está acontecendo comigo, pensando de verdade, fazendo de verdade o que a minha personagem faz, assim é interessante. E eu estou sendo verdadeira. Isso é muito melhor do que eu querer enganar o meu público. Certo? Enquanto você percebe quando é verdadeiro. E você percebe quando você está saindo daqui. Certo? E aí você vai ter vários takes de uma mesma cena diferentes, ligeiramente diferentes. Não é para ter tudo igual, não. É para ter realmente experimentações, modos diferentes de fazer. Aí você vai, escolhe o melhor, que você se sente melhor, mais verdadeiro e usa, tá certo? Mas a presença é o mais importante, a segurança, né, de quem você do que você está fazendo. Não se compare com ninguém, porque ninguém é comparável. A gente é comparável no sentido de ter como exemplo algumas pessoas, dizer, nossa, eu quero ser aplicada como fulano, eu quero ser boa como fulano, mas não ser igual a outra pessoa, porque ninguém é igual a ninguém, não existe, né? Então, não sofram, não se comparem, vocês são únicos, então encontre essa criatividade e essa beleza e essa luz que é única em você. Deixe rolar. Você é interessante. Isso é o bastante. Você é o bastante. Lembre-se disso. Você é o bastante. Como é que você faz? Beleza? Acho que eu falei tudo. 48 minutos. A câmera de trás do celular é melhor que a frontal. Exato. A de trás eu perco o quadro. Não, Adriana, mas você tem só que cubra a tela com papel. Isso. Quero muito fazer aula de imagem com você. Venha, Ju! Você tem que testar, né, Adri? Você tem que posicionar o celular, ver, testar seu quadro, depois você entende aqui, marca a sua posição, marca a distância, posição da câmera física ou fixa. Testou, beleza, tô pronta. Já posso vir pra cá e fazer, tá? Pra gente não ficar se olhando, né? Que é o que eu aconselho pra vocês sempre. Tá certo? O que é que vocês têm que pensar quando começa a gravar a cena? Lembra de tudo, lembra da relação, lembra do que aconteceu, acabou de acontecer, beleza, mas eu só tenho que pensar no meu objetivo, tá? Todas as questões da história estão esclarecidas, você sabe de tudo que está falando, você sabe o que está acontecendo, mas na hora da cena, a sua cabeça, aquilo ali tá, eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa, e aí os pensamentos você deixa rolar, certo? Se você trocar uma frase pela a posição, não sei o que lá, cara, isso
final das contas não faz diferença nenhuma. Se ficar verdadeiro, pô, presente, é muito mais legal do que você acertar o texto todo bonitinho. Não tem comparação, né? Se a sua cena for de diálogo, só porque te deram, tá? Se te derem uma cena de diálogo e existe as falas do outro, você peça para alguém ler para você. Para você não ficar imaginando outra pessoa falando, porque fica muito artificial. A gente tem que dar uma viajada muito grande e a gente se desconcentra. É melhor você pedir para alguém ler para você aquilo ali, tá? Do lado de fora da câmera, tá? Mas se você escolher o seu texto, não escolha cenas que estejam permeadas por outras falas de outras pessoas, porque senão você vai ter que ficar imaginando, ou então você vai ter que arrumar alguém. Prefira que seja uma fala só sua, sem interrupção alheia. Uma fala em que você que vai dar os seus tempos, se tiver uma respirada, uma pausa, volta, mas não tem outra pessoa que você tem que dizer, por que você está falando isso? Aí você tem que imaginar demais. Vai te complicar a vida. Simplifique. Seja simples. Tá? Não faça nada que não seja realista. Não faça uma coisa que vocês não fariam na vida real. Ser realista é isso. É quase um hiperrealismo. Entende, gente? Você é a vida real. Naquela hora. É isso que a câmera quer ver. E o povo quer acreditar em você. Ok? As meninas estão falando sobre como... Eu amo como isso é terapêutico. Karina! Perco o quadro. Vocês estão falando sobre o quadro, né? Dá mais trabalho para acertar com a câmera de trás, mas fica bem melhor. Isso, dá mais trabalho, mas fica melhor. Pela qualidade, né? Eu sempre faço errado. Conversa, meninas. Edu Nogueira, Jampa. É de João Pessoa. É isso. O que mais? Eu falei tudo. O que querem ver? Uma coisa muito importante é o seguinte, gente. Isso que eu falei sobre não cristalizar o texto é muito importante, porque se você receber uma instrução para fazer diferente, você tem que conseguir adaptar o que o diretor está te pedindo para fazer diferente. Se você cristaliza uma cena, você não consegue fazer diferente. Então você não pode se prejudicar, jamais cristalize uma cena e seja capaz de adaptar a história caso você seja dirigido. Então você tem que mostrar que você tem capacidade de ser dirigido, você é dirigível. Isso é muito importante, porque o diretor quer um ator dirigível. Ele não quer um ator duro que vai dificultar a vida dele. Claro que não, certo? Então, se ele é dirigível, é importantíssimo. Pegue instruções, adapte, entenda, refaça, tentando achar o que ele está te pedindo, certo? E outra coisa, eles querem ver também se você segura a pressão, se você consegue lidar com a pressão, principalmente quando é ao vivo, tá? Quando são audições em que você vai fazer. A gente tá falando de self-tape, né? Mas também tem a ver com isso. O diretor ou a equipe que tá lá, eles querem ver tudo isso, eles querem ver você vivendo o personagem, mas eles também querem saber se você é capaz de lidar com pressão de tempo, com exigências, com coisas mudadas na hora, porque ele tá testando um profissional. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com esse profissional. Ele vai me ajudar a fazer um bom trabalho ou ele vai me complicar? Então, quando o ator não é profissional, o ator não tem uma postura profissional, ele está dizendo, eu vou dar trabalho. Então, o cara vai pensar 50 vezes antes de contratar uma pessoa que dá trabalho. Uma pessoa que não é pontual, uma pessoa que não entrega material, ou que não tem uma postura, ou que traz complicações para o negócio. Não sejam complicados, sejam simples, pontuais, gentis, agradáveis e bons, ok? Só que não basta ser bom, você tem que ser bom e ser profissional, certo? É isso, amores. Falei muito, separei muita coisa para falar. Bruna Torres. Dé Araújo, cadê? Pra não me olhar. Isso, né, Adriana? Isso. Generosos com todos. Sim, boa postura sempre, Alda.
E pronto. E também não façam nunca cara de pedinte, tá, gente? Aquele negócio, por favor, queria tanto. Ai, me ajuda. Não, pedinte não. Você se basta. Você está lá para oferecer seu trabalho, beleza? Estamos aqui, é nóis. Que bom, que alegria, que satisfação. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Beijo breve, agradável. Tchau e benção, tá? Não peçam, não se coloquem. Ai, não, ninguém gosta de pedinte, de gente carente. Não sejam atores carentes, tá? Sejam atores que trabalham, que fazem o trabalho e que têm algo a oferecer. Sabe conversar, sabe falar sobre o trabalho, sabe perguntar perguntas pertinentes ao trabalho. Tá bom? É isso, meus amores. Arrasei, Guina. Au! Obrigada. Bruna Torres, Ju. Obrigada, Denise. Um beijo, amores. Adiós.